Eu estou aqui. Eu não fui embora. Não estou morto nem aposentado. Assim como há milhares de anos atrás, eu estou no meio de vocês. Eu olho para este mundo cheio de maldade. Para as pessoas cansadas de tanta dor que dizem Deus não existe. As pessoas se afastaram de mim. Elas dizem que não me veem, mas seus olhos estão fechados. Perguntam por que Deus não me ouve, mas fecharam seus ouvidos. Mas eu estou aqui, na sua porta. Todos os dias, a cada minuto, em todas as situações da sua vida, sem descansar. Por que você não me deixa entrar? Eu estou perto, eu vejo seu sofrimento. Eu ouço um grito silencioso pedindo ajuda. Eu sinto sua dor. Você sofre porque cometeu erros. Você faz coisas erradas mesmo quando não quer. Você está infectado pelo pecado, raiva, ódio, ansiedade, insegurança. Por isso eu vim. Eu vim à Terra para te dar nova vida e esperança. Os seus pecados tiveram preço, a morte. E eu paguei esse preço. Eu morri para que você não tivesse que morrer. E eu ressuscitei para que você pudesse viver. Eu estou aqui de braços abertos. E vou te esperar até o seu último fôlego. Eu quero falar da palavra de Deus, meu irmão. Vocês acharam Tiago capítulo 4? Então, esse negócio de falar da camisa antes é até bom porque quebra o gelo, porque Tiago capítulo 4 é uma lapada. Que, meu irmão, a gente vai meditar sobre isso. Esse cara estava brabo demais. Eu quero que você entenda, assim, ó, como o filho mais novo, já percebeu que o filho mais novo apanha menos que o mais velho? É ou não é? É uma estatística. O filho mais novo ele apanha menos que o mais velho. Por quê? Porque ele vai ficando esperto, ele vai olhando. Ele vai vendo o mais velho fazendo besteira, ele fala, eu não preciso fazer isso porque eu já sei no que dá. Ele tem o testemunho do mais velho. Ele é um filho como o mais velho. Só que quem está apanhando é o mais velho. Então assim, ele podia ser eu. Então ele pensa, cara, não vou fazer desse jeito. Ele fica mais esperto. Essa bronca não foi em você. Amém? Tiago existe um contexto para isso. Tiago deu uma bronca num povo, num tempo, e a gente vai meditar sobre o que ele enxergou para dar essa bronca nesse sentido. Mas como os irmãos mais novos, eu quero que você olhe para o irmão mais velho tomando a bronca, e você pense, podia ser eu, e quem disse que não sou eu? Talvez eu esteja falando isso só para você não pegar a birra com o texto, porque ele é um pouquinho pesado, mas eu creio que Deus está liberando algo a respeito de maturidade sobre a sua igreja, amém? E filhos maduros não tem problema de serem confrontados, amém? Para mim um exemplo maravilhoso é Pedro. Sabe, hoje em dia a gente vê tanta gente que não pode ouvir uma palavra de correção, que nunca mais volta na igreja, não pode ser... Hoje, e isso não é da igreja, isso é na sociedade. Filhos não podem ouvir não, filhos não podem mais apanhar. Filhos, não, tipo assim, você não pode mais confrontar ninguém. O politicamente correto é isso. Não fale a verdade, porque alguém vai se ofender. E se você não fala nada, alguém vai se ofender também. Então, assim, meu irmão, tá difícil esse tempo, amém? Mas filhos maduros, olha Pedro. Cara, Pedro acabou de ser promovido quando Jesus perguntou, o que dizem os homens a meu respeito? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que João Batista, outros dizem que tu és Jeremias ou algum dos profetas. Aí ele fala, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus joga Pedro lá para cima, fala, bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Pai que está no céu. Por isso eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, que se ligar na terra será ligado nos céus, o que desligar na terra será desligado nos céus. E depois disso, Jesus começa a falar que haveria de morrer e ressuscitar.
Aí Pedro, a primeira coisa que ele faz desse novo lugar de autoridade que lhe foi dado é repreender Jesus, dizer: mestre, de jeito nenhum isso vai acontecer. E aí nisso Jesus, na frente da igreja toda, chama Pedro de Satanás. Para trás de mim, Satanás, porque tu és para mim uma pedra de tropeço. Chamou o cara de pedra agorinha, mas agora já é uma pedra de tropeço. E sabe o que? Pedro não foi embora da igreja, cara. Isso é uma maturidade violenta de você, meu irmão, não foi o pastor da igreja, foi Jesus, bicho, que chamou Pedro, não foi de desaforado, chamou de Satanás, na frente de todo mundo, e Pedro falou: aleluia, amém. E tu dizes, né? Mas maturidade, ela passa por isso também, de você ter a habilidade de não se ofender, amém? Jesus disse: bem-aventurado aquele que não se ofende em mim. Então, eu creio que o Senhor está nos chamando para um tempo como esse. E vamos lá para Tiago capítulo 4, porque eu quero compartilhar com vocês o que está no meu coração. Ele começa assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Ufa, ainda bem que terminou, né? Irmãos, assim, eu vejo o meu ofício na casa de Deus, na igreja de Jesus, como um evangelista. Eu sou um mensageiro do Senhor. Ele me deu a graça de poder viajar pelo corpo de Cristo. Eu entendo que Ele me dá mensagens para tempos, e não simplesmente para lugares ou para grupos de pessoas. Por isso que eu disse para vocês, não tem problema nenhum as mulheres estar aqui, porque se fosse uma reunião de mulheres, seria a mesma mensagem, e eu creio que seria proveitosa também, porque é a respeito de filhos e filhas de Deus. Janeiro agora vai completar 20 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. E esse aniversário é o aniversário de tudo na minha vida. É 20 anos que eu entreguei minha vida para Jesus, é 20 anos que eu casei, é 20 anos que eu larguei as drogas, é 20 anos que eu deixei a banda que eu tocava, é 20 anos, minha vida começou quando Jesus entrou. Essa vida que eu tenho hoje começou quando Jesus entrou. E o tempo vai passando, e eu me lembro que quando eu comecei a ministrar, era quase que exclusivamente para jovens. Eu era um jovem ministrando para jovens. Só que o tempo foi passando. Naturalmente, eu sou jovem há mais tempo. Então, eu sou um jovem que há 20 anos, né? É um jovem experiente, amém? Você tem experiência na arte de ser jovem. Né? Tem gente aqui muito mais experiente na arte de ser jovem, mas somos todos, amém? Filhinhos de Deus, é isso que nós somos, é isso aí. E eu percebo que o Senhor ainda me deu a graça de ministrar sobre jovens. Então, assim, não interessa a audiência para a qual eu esteja ministrando, eu estou mirando nos jovens, eu estou mirando nesses corações que estão dispostos a aprender. Não interessa a sua idade, interessa você estar disposto a aprender. E eu acho que isso fala de humildade. Quando a gente senta para ouvir, a gente tem autoridade para levantar e falar. Amém? Eu também sou assim, eu amo ouvir, amo aprender, e eu creio que assim a gente protege a autoridade. Se eu quero levantar para falar, eu preciso saber sentar para ouvir. E tem uma coisa que na minha geração, desses ministros quarentões,
é um desejo de ver a próxima geração dando certo, ver a próxima geração vingando. Se eu entendo que eu fui chamado para compartilhar o que eu carrego, eu espero que no mínimo esses caras fiquem mais do que 20 anos andando com o Senhor. Porque eu tenho um plano, meu irmão. Meu plano é ficar pro resto da vida com o Senhor. Eu não tenho plano B. Eu joguei a chave da porta dos fundos fora. Eu não estou aqui de brincadeira. Eu não deixei tudo por nada. Eu deixei tudo por tudo. Amém? Então, o tudo de Deus é muito maior do que o tudo que essa vida pode te oferecer. Você optar por Jesus de verdade é uma atitude extremamente radical. Não simplesmente, e isso é um ponto que eu queria que você prestasse bem atenção. Quando a gente pensa numa mudança radical, é como se o cara estivesse vindo por um caminho e então ele radicalmente muda para outro. Isso é um bom entendimento. Mas eu acho que uma mudança radical, ela tem mais a ver com eu decidir estar com Jesus para sempre. E não interessa que curva que ele venha fazer com a minha vida. É radical o fato de você não voltar para trás, não olhar para trás, não desistir do caminho que te escolheu. Então, eu tenho orado muito mais para uma geração, não que ela dê frutos imediatos, porque isso também podem ser frutos falsos. A árvore que o Senhor planta, ela dá frutos na estação própria, amém? Tem tempo para crescer, tem tempo para dar frutos, e Deus conhece cada um, Ele sabe o tempo que cada um precisa, amém? Quando vai todo mundo para o colégio, todo mundo tem que chegar no fim do ano aprovado, mas quando você faz supletivo, cada um vai no seu ritmo, importa que você termine um dia. E eu creio que o Senhor é mais ou menos assim, meu irmão, vai no seu ritmo, mas seja contínuo, seja progressivo, seja para frente, não olha para trás, não retrocede, caiu, levanta, precisou começar de novo, começa. Você vai perceber que Deus, ele não aperta o stop na sua vida, ele só aperta o pause. Sabe a diferença, né? Stop você tem que começar do zero, o pause você começa de onde parou. Amém? Então assim, você simplesmente continua e continua, que esse seja o seu plano. Eu acho que isso é uma decisão radical, de você ser contínuo. Ou seja, o meu desejo não é simplesmente ver uma galera aceitando Jesus hoje e amanhã ganhando a cidade inteira para Cristo. Lindo se isso acontecer. Mas eu oro para que você aceitou Jesus hoje e até o fim da sua vida você esteja com Ele. Pronto. Porque aquele que permanece em Deus dá fruto. Jesus disse, aquele que permanecer em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se você permanece em Jesus de uma maneira sadia, é impossível que os frutos não venham. Sabe por quê? Porque os frutos não são seus, são dele. Você permanece nele, os frutos dele. Jesus é frutífero, ele sempre foi frutífero. A obra dele continua dando frutos. Então, se você permanece nele, você se torna uma pessoa frutífera também. Amém? Eu prefiro 1000 vezes estar devagar e sempre com o Senhor do que dar um pico e de repente cansar ou desanimar e não querer mais saber disso. Resumindo, eu tenho um desejo de ver a geração para a qual eu ministrei chegando até o fim. Amém? Ganhando a coroa. Amém? Correndo a boa corrida. Indo até o final dessa estrada. E aí eu olho para a geração que nós estamos e eu percebo que alguns sinais começaram a chamar minha atenção. A intensidade com que vem e a assustadora resistência de muitos. Às vezes é gritante como que alguém que era tão intenso em Deus, como que alguém veio tão apaixonado, conseguiu largar de uma maneira louca, simplesmente achar que tem algo melhor do que Jesus nesse mundo. Gente que desanimou, gente que decepciona com outros, e enfim, não consegue continuar. Resumindo, eu comecei a olhar para o que Deus fez em mim, e eu comecei a pedir, Senhor, me dá uma pista do que foi que aconteceu nesse cara que é imperfeito, nesse cara que não sabe tudo, nesse cara que tem muito que aprender. O que é que o Senhor fez em mim que me fez permanecer em Ti? E Deus pode ter 1000
respostas para me dar a esse respeito, mas teve uma que saltou aos meus olhos e para mim fez sentido. Eu não sei o que é ser um jovem cristão solteiro. Eu nunca soube o que é isso. Por quê? Porque quando Jesus entrou na minha vida, a minha mulher já estava na minha vida também. Foi a Ali que foi morar comigo. A gente se conhece desde 94. Ela foi morar comigo em 2000. Nós dois éramos dois drogados. A gente estava muito louco. Foi brincar de casinha. A gente estava fazendo tudo errado. E o que acontece é que no meio daquele caos que a gente estava, Jesus entrou. Exatamente por causa do caos. A Ali clamou por ele. A gente estava vivendo uma crise horrível dentro de casa. E a Ali clamou por Jesus. A Ali tinha o hábito de clamar por Jesus toda vez que a vida dela estava difícil. E eu vou até pontuar um pouco sobre isso. A Ali era daquelas que aceitou Jesus aos 15, aos 16, aos 17, aos 18, aos 19, aos 20, aos 21. E dezenas de vezes por ano. Só que quando ela estava comigo, alguma coisa aconteceu. Ela decidiu ser de Jesus para sempre. Porque o amor que a gente tinha um pelo outro e tem um pelo outro sempre foi verdadeiro. Desde o dia que a gente se conheceu, eu falei, cara, com essa mulher eu caso. E ela falou a mesma coisa. Tipo, eu nunca quis casar na vida. Para mim esse negócio de casamento, tô fora, sou bicho solto, não quero saber disso. Mas eu olhei para ela e falei, cara, com essa eu caso. Então, em 2000, eu estava lá dentro de casa, eu jurava que era casado. Não era casado coisa nenhuma, mas ela morava comigo. E no meio disso, Jesus entrou. E quando Jesus entrou na vida dela, meses depois, ele fez uma obra na minha vida. Ele me curou de uma enfermidade, que foi o cartão de visitas dele. Eu fiquei doido por ele. E eu falei, meu irmão, não consigo mais viver sem pensar nele. E foi o ano de 2001, um ano que tudo isso começou. Esse ano que vai fazer esse aniversário de 20 anos da minha vida. Ou seja, o Senhor, ao me lembrar da minha história com a Ali, da minha história com ele, repete comigo, a minha história com a Ali e a minha história com ele. Por que eu falei disso? Pedi para você repetir, só para você perceber que a minha história com a Ali e a minha história com ele aconteceram no mesmo tempo. Amém? Sempre teve misturado a minha história com a Ali e a minha história com Jesus. De certa forma, um relacionamento profetizou sobre o outro. O que é que eu quero dizer com isso? No meio de uma geração novinha, e os relacionamentos hoje em dia são cada vez mais superficiais, mais intensos sem ter nada. Quem sabe o que é um baile funk entende o que eu estou falando? A pessoa vai para o baile funk, faz de tudo com quem nunca viu na vida e volta para casa como se nada tivesse acontecido. Os relacionamentos hoje parece os dias de... Jesus falou que ele voltaria nos dias, como nos dias de Noé. Pessoas se casariam e davam em casamento. Ou seja, cara, é como se não fosse nada. Ou seja, se Jesus diz que o dia do Senhor será como nos dias de Noé e fala, casavam-se, davam-se em casamento, por que o Senhor falou de uma característica de relacionamentos para pontuar a sua volta? Então nós precisamos prestar atenção no tipo de relacionamento que está acontecendo nos dias de hoje. São cada vez mais superficiais, mais instantâneos, mais como se não fossem nada. Crianças, brother. A gente não sabe nem quando é que a adolescência começa, mas são crianças se envolvendo intensamente umas com as outras, como se não fosse nada, como se não houvesse amanhã. Namoram como se fossem casados, se cobram como se fossem casados, se matam de ciúmes, se suicidam por causa de ciúmes. E você pensa, é frescura, ela está chorando porque, tem 15 anos, terminou com o namorado. É isso que as pessoas não entendem. Aquela criança de 15 anos que acabou de terminar com o namorado, ela está sentindo a dor de um divórcio. E cara, o divórcio é uma das coisas que mais dói no coração de um homem. Eu creio que é por isso que Deus odeia tanto o divórcio. Porque talvez nada fira mais o coração do ser humano como uma separação, rasgar algo que foi feito para ser para sempre. Então a gente percebe que os relacionamentos estão assim. As pessoas se envolvem intensamente, mas não está legal mais, a gente separa. E aí esse tipo de relacionamento profetiza com o teu relacionamento com o Senhor. Sabe o que acontece, meus irmãos? A gente tem que lutar contra isso. Por quê? Porque o que acontece é que Jesus não está namorando com ninguém
Jesus não está paquerando com ninguém. Jesus não está dando curtida para... Jesus não está falando uma conversinha mole na tua orelha para te cantar. Jesus quer casar com você. Jesus não é uma aventura. Ele não vem para depois, vem quando está legal. Ele não veio para você ter uma noite de prazer com o Senhor, uma noite de adoração. Ele vem para ficar na tua vida, ele vem para transformar você por completo, de dentro para fora. Ele vem para que nada nunca mais seja como era antes. Ele vem para que fique para sempre. Porque ele te chamou para ser para sempre dele. Se ele tem para você a vida eterna, adivinha com quem que essa vida vai ser? Ele usou a figura de um homem e de uma mulher para usar isso como referência para o mundo do relacionamento de Cristo e da igreja. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Ou seja, eu comecei a perceber que talvez o meu desejo de ficar para sempre com a minha mulher profetizou no meu relacionamento com Cristo. E o outro profetizou sobre o meu relacionamento com a minha esposa. Porque da mesma forma que eu não tenho plano B com Jesus, que eu não tenho a chave da porta dos fundos com Jesus, que eu não tenho o desejo de largar ele, é igualzinho com a minha esposa. Meu irmão, quando a gente briga, e a gente briga, amém? A gente aprendeu a brigar, a gente briga cada vez mais rápido, cada vez dura pouquíssimo nossas brigas, e a gente sempre fala, vira para a cara do outro e fala no final da briga, I ain't going nowhere. Significa, eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar aqui. Então assim, você vai ter que me engolir, vai ter que aguentar, porque eu vou ficar aqui pro resto da vida, não vou para lugar nenhum. A gente sempre tem essa briguinha, eu falo para ela, I ain't going nowhere, ela fala, I ain't going nowhere. Tipo assim, é isso aí mesmo, nós somos o que somos e vamos ficar juntos pro resto da vida. E se tiver que discutir, e assim, a discussão, ela não é para ganhar um campeonato. É como, cara, que um terremoto, ele faz, desaba um monte de negócio para quê? Para se assentar. Para a gente chegar num ponto que pronto, não precisa mais ruir nessa área. Isso acontece, bem? Mas a gente está aqui para ficar. Ou seja, o tipo de relacionamento profetizou sobre o outro. E aí eu fico pensando, cara, isso faz sentido. Porque assim, quando eu olhei para Alexandre e falei, com esse é o caso, e da maneira mais louca do mundo, ela entrou na minha vida, e então a gente foi consertando e aprendendo a ser gente. Quando Jesus entrou, então, as irmãs que nos evangelizaram não aliviavam coisa nenhuma, elas falavam na tora. Falaram, vocês precisam casar. Mas por quê? Porque você tem que batizar e não dá para batizar em brecha. Foi esse o argumento que a irmã usou. Tem que batizar e não dá para batizar em brecha, então vai casar. Aí eu comprei uma aliança e a gente noivou e casou em 5 meses. A gente sabia o que queria. Mas a gente entendeu que era tempo da gente fazer a coisa certa. A gente começou meio aos trancos e barrancos, mas a gente não se acomodou no jeito torto que a gente começou. A gente teve gente que nos ajudou a conhecer a vontade de Deus, a conhecer a presença de Deus, a ser responsável pelo nosso relacionamento pessoal com o Senhor, amém? Não é a obrigação do pastor orar por mim, eu devo orar dentro da minha casa. Não é a obrigação do pastor ler a Bíblia para mim, eu devo ler a Bíblia dentro da minha casa. Essas pessoas nos ensinaram, então a gente começou torto, mas a gente foi endireitando, e sabe o quê? Estamos ficando até bonitinho. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra dele, ele vai cuidar dela até o fim, mas a gente tem que buscar fazer a vontade dele, amém? Eu comecei a perceber, cara, isso faz sentido. Até o jeito que a Alice se relacionava com Jesus antes de mim. Como eu falei para vocês, ela aceitou com 15, ela aceitou com 16, aceitou com 17, com 18, com 19, com 20, até me encontrar. Isso não é engraçado? Porque ela sempre teve namorados com 15, com 16, com 17, com 18, com 19, até me encontrar. Ou seja, o estilo de vida dela, de fica com um cara aqui, fica com outro ali, fica com um cara ali, fica com outro ali, era igualzinho, ela tratava Jesus. Quando está tudo mal, procura Jesus. Está tudo bem, esquece Jesus. E fica assim, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Até que ela estava dentro de um relacionamento que ela queria que desse certo para sempre. Então ela grudou com Jesus para sempre. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O tipo de relacionamento que eu tenho profetiza, me faz entender o tipo de relacionamento que Cristo quer comigo. E é o único aceitável. Ele não está aqui para brincar com você.
Ou você acha que ele estava brincando quando ele morreu na cruz? Aquilo foi uma brincadeirinha. Você acha que não doeu nada porque ele é Deus? Não, doeu tudo porque ele é Deus. Uma dor que ninguém ia aguentar. Já imaginou se você tivesse poder para descer da cruz? Porque ele tinha. Ele podia fazer aqueles pregos desaparecer. Ele podia descer ali, ele podia matar todo mundo. Ele podia fazer o que ele quisesse porque ele é Deus. Você ter o poder de se salvar e escolher ir até o fim. É muito macho nosso Senhor. Amém? Ateus dizem, ele era um fraco, por que ele não desceu da cruz? Meu amigo, eu te digo, ele é forte porque ele ficou. Aí eu quero te deixar uma pergunta. É mais fácil dizer não para o diabo ou dizer sim para Deus? Parece a mesma coisa. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não tem pegadinha nisso aqui. Só quero te fazer pensar. O que você acha mais fácil? Dizer não para o diabo ou dizer sim para Deus? Sim para Deus é mais romântico. Não para o diabo parece que é até a mesma coisa. Deixa eu só mudar de figura então. O que é mais difícil? Dizer não para o diabo ou dizer sim para Deus? Medita nisso por 2 segundos aí, enquanto eu vou emendar no que eu quero te falar. Quando a Alexandra chegou lá em casa, ela foi morar comigo, eu estava feliz da vida, porque a mulher que eu disse, conhece o caso, está vindo morar comigo, eu falei, então isso é a cereja do bolo. Isso é, poxa, minha carreira estava boa, estava tudo dando certo, e agora a mulher que eu amo vem morar comigo. Eu queria que isso desse certo. Eu não sabia como fazer isso dar certo. Foi tipo, eu encontrei com ela, fui tocar na cidade dela, ela estava lá, eu encontrei com ela, a gente se encontrou e aquele amor que a gente tinha um pelo outro estava lá ainda. No fim de semana seguinte ela me encontrou em Curitiba, no outro ela estava em São Paulo, foi me visitar, e no outro ela estava morando comigo dentro de casa. Tipo, foi muito, não dá tempo de pensar. Doidão, só deixa a vida me levar. Mas eu fiquei pensando, cara, eu não estava namorando com ninguém quando a Alice chegou na minha vida. Ela chegou de supetão, mas eu não estava namorando com ninguém. Mas eu tinha umas 2 amigas, umas 2 maluquinhas que de vez em quando a gente, né? Aquela telefonada, aí, pô, não precisa falar muita coisa, você entendeu? Tinha umas 2. Não era nada sério, mas existia essas 2. E eu fiquei imaginando, já imaginou um dia eu estou aqui com a Ali, brincando de casinha, todo feliz, dentro, e toca a campainha, aparece uma maluca daquela. Falei, que constrangedor. Cara, isso eu não pedi conselho para ninguém, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Peguei o telefone, liguei para as malucas. Falei, então, estou ligando para dizer que estou namorando, sério, e que acabou a parada que a gente tinha. E foi ridículo, porque a gente não tinha nada, eu não tinha nada com essa mulher, mas, enfim, tinha aquela coisa, mas não era nada, né, oficial. Então, assim, eu estava terminando com o que nem começou. Mas dentro do meu coração, eu estava querendo proteger algo que eu queria que começasse. Então eu estava tentando dizer não. Porque eu entendia que me protegia. E cara, é bonitinho, mas não funciona para sempre. Porque se eu não tomar uma posição, eu vou ter que passar o resto da minha vida dizendo não, 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 não. E o problema de você ficar só dizendo não é que um dia você pode estar fraco. E aí você pode cansar de dizer não. Por isso que eu perguntei para você o que é que você acha que é mais difícil, dizer não para o diabo ou dizer sim para Deus. Parece a mesma coisa, mas dizer não para o diabo não significa que eu estou dizendo sim para Deus. Se eu disser não para uma maluca, não significa que eu estou dizendo sim para minha mulher. Sim para ela é bem diferente. E vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Quando o homem diz sim para uma mulher, você sabe o que isso significa. Assim é com o Senhor. Quando eu casei com a Ali, no dia do nosso casamento, a juíza que leu os nossos direitos, lá no cartório,
Ela não pegou uma lista de toda mulher com quem eu já fiquei na vida e falou, você que nem aquelas ministração de quebra de maldição, não sei se você já participaram. Né? Bota na lista e eu renego, eu digo não, eu rejeito, eu não sei. Aí você tem que falar o nome de cada um. Meu irmão, eu era vocalista de uma banda de rock, eu sei lá o nome de... Era bagunçado o negócio, não tinha freio. A juíza não... Ninguém, quando vai casar, o padre, o pastor ou o juiz, vão chegar para você com uma lista de todo mundo com quem você já teve relação para você renegar um por um. E a Alexandra teve um monte de namorado também, ela não fez isso para ela. Resumindo, o que a juíza falou foi, Rodolfo, você aceita a Alexandra, você diz sim para ela. E no momento que eu digo sim para ela, todos os nãos estão embutidos nesse sim. Então, ao invés de passar uma vida tendo que dizer não, 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 eu digo um sim que disse todo não. Porque o meu sim é público, o meu sim é para uma aliança inquebrável, ao que é feito para durar, ao que é feito para permanecer. Eu quero que você perceba que o ministério de Jesus, quando ele é batizado, o céu se abre, o Espírito desce e o Pai fala, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Cara, se Jesus quisesse conquistar Jerusalém a partir daquele momento, partida ganha, porque João Batista, o profeta reconhecido por todo mundo, está ali dizendo, esse é aquele de quem eu tenho falado esse tempo inteiro. O povo que estava ali na beira do Jordão viu o céu abrir, o Pai falar, o Espírito descer, tem testemunha, é só entrar e tomar a cidade. Mas não, tudo tem um processo. Jesus é conduzido pelo Espírito para o deserto. Lá ele jejua 40 dias e 40 noites. Então no 40º dia, quando ele teve fome, apareceu quem? Satanás. E Satanás aparece com uma conversinha mole. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. Cara, Jesus está fraco, com fome, ele tem poder para fazer essas coisas, ele sabe quem ele é, mas ele é Deus. Amém? O primeiro Adão pecou no paraíso. O segundo Adão está no deserto. O primeiro Adão podia comer de tudo que visse. O segundo Adão não tem o que comer. E o segundo Adão tem poder para fazer todas as coisas. Mas o segundo Adão sabe que o pecado do primeiro Adão não foi simplesmente desobedecer a Deus, foi obedecer o diabo. Você consegue perceber a diferença? Não é que Adão simplesmente desobedeceu a Deus. Adão obedeceu o diabo. E na hora que você obedece, é troca de senhor. Ou seja, Satanás está tentando fazer Jesus obedecê-lo, sugerindo algo. E Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus citou as escrituras, eu creio que por muita educação, porque nem precisava, era só, ele disse não. Satanás veio, faz isso, e Jesus disse não. Satanás pega Jesus e leva para um nível mais alto de tentação. Coloca ele no lugar mais alto do templo. Ou seja, ele estava no nível de pedrinhas no deserto. Agora ele está no lugar mais alto do templo. E Satanás diz, também está escrito que os anjos darão ordem a seu respeito para guardar o teu pé para não tropeçar em alguma pedra. Lança-te daqui abaixo se tu és o Filho de Deus. E Jesus responde para ele, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Ou seja, ele disse não. Nessa hora, Satanás pega Jesus e leva para um alto de um monte, de onde ele mostra todos os reinos do mundo e a sua glória. É outro nível de tentação. Ele diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E aí Jesus responde, arreda Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Ele disse, não. Eu quero que você entenda que o não serve para o nível mais baixo, para o nível intermediário, para o nível mais alto. O mesmo não funciona em qualquer situação. Amém? Não interessa o nível de tentação, o mesmo não é suficiente. É interessante que na hora que Jesus repreendeu o diabo se apartou dele e vieram os anjos e o serviram. Cara, isso é bem interessante porque Jesus cumpriu o que Tiago está nos dizendo para fazer.
Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vocês. Então você precisa entender que as trevas estão de um lado e a luz do outro, e elas não andam juntas. Se você quiser andar com uma, você vai ter que escolher deixar a outra para lá. Então, não significa que eu estou aqui lutando espada com o diabo o tempo inteiro, que eu estou na luz. Mas se eu estiver na luz, eu não preciso ficar rolando com o diabo. Basta eu me embrenhar no perfume de Jesus. Amém? Então você percebe que dizer não para o diabo e dizer sim para Deus são coisas que parecem a mesma, mas são bem diferentes. Porque se eu escolher passar a minha vida com boas intenções, dizendo não para o diabo, eu vou passar muito tempo com o diabo, cara. Eu não estou a fim de ficar passando tempo com ele. Agora, se eu escolher pegar a minha vida e dizer sim para Jesus de verdade, casei com ele, cara, o diabo não consegue chegar perto de mim. Porque eu estou colado com Cristo. Eu quero que você entenda que depois do deserto, depois da tentação, Satanás nunca mais foi um problema para Cristo. Aonde Jesus chegava, o diabo já estava subjugado. Já estava rastejando, falando: Jesus, filho do Deus Altíssimo, te peço por Deus que não me atormente. Jesus chegou no velório, Jesus arruinou todo o velório que ele foi na vida. Todo velório que Jesus foi, ele arruinou. O morto ressuscitou. Pensa, esse é Jesus. Estou no barco, tem uma tempestade. Eu vou morrer. Jesus está dormindo. Acorda, Senhor, o Senhor não se importa que a gente venha perecer. Peraí. Cala-te. Parou, pronto. O diabo nunca mais foi problema para Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus sabe quem ele é. Mas isso foi o começo do ministério de Cristo. Eu quero te pular para 3 anos depois, quando Jesus está para concluir o seu ministério, concluir a sua obra. E a obra de Cristo foi concluída, ela começa no jardim de Getsemane. Jesus sozinho com Deus. Cara, o segundo Adão está mais uma vez no jardim com Deus. Amém? Só que nesse lugar, ele começa a orar e ele sabe o que está para vir. Eu creio que as pessoas... Jesus começou a sofrer por causa da cruz. Não é por causa da cruz, querido. Jesus precisava levar o pecado do mundo inteiro na cruz. Então naquela hora, o pecado do mundo inteiro está vindo sobre ele. E aquele corpo santo que nunca experimentou iniquidade, está recebendo todo o pecado do mundo, começa a suar sangue. E Jesus diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Na cultura judaica, meu irmão, quando o noivo vinha pedir a mão da noiva para o pai dela em casamento, era proposto: cálice. Você aceita esses termos? E água de coco, meu Deus do céu, só em Recife. Quando você tomava do cálice, o noivo está dizendo: eu aceito esses termos e eu agora vou preparar o nosso casamento, a casa onde a gente vai morar, vou preparar a nossa vida. Naquela hora, Jesus bebeu do cálice. Eu quero te dar uma boa notícia. Ele olhou para mim, olhou para você. Ele falou: eles estão tudo mal acabado agora, mas vai valer a pena. A Bíblia diz que ele veria o fruto do seu trabalho e se alegraria. Jesus olhou para a humanidade, ele diz: vai valer a pena, quer saber? Eu digo sim. É como se Deus falasse para Jesus: Jesus, você aceita casar com eles? E Jesus ali no jardim disse: eu aceito. Meu irmão, ali na cruz, ele derramou cada gota do seu sangue, e ali é o sangue da nova aliança. Jesus fez uma aliança com a gente. Amém? Ele disse sim, cara. Para que você possa dizer sim de volta. E nesse sim, irmãos, eu não esqueci do texto de Tiago que a gente leu, não. Eu só comecei a desconfiar que o que Tiago deve ter encontrado
nesse povo para o qual ele escreveu diretamente essa epístola, se parece demais com alguém que devia estar casado com Cristo, mas está vivendo como namoradinho. Tem algumas coisas que ele fala aqui. Vocês nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque não sabem pedir para esbanjar com os seus prazeres. Em algumas traduções diz, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tipo, purifiquem o coração, indecisos. Escolham logo. Parece que ele está encontrando um povo que não entendeu o tipo de aliança que entrou. Você já imaginou, você casaria com alguém, você mulher casaria com um homem que disse sim para você, mas não disse não para as outras, e agora continua com a vida que tinha, com todas as namoradas que tinha dentro do casamento? Isso faz sentido? Qual homem casaria com uma mulher que fala, tudo bem, eu caso com você, mas eu vou continuar com todos os meus namorados, com as minhas paradas, é a minha vida, eu faço o que eu quero, se quiser casar comigo é assim. Alguém casaria com uma mulher dessa? Alguma mulher casaria com um homem desse? Infelizmente, muitos casam sem saber, por causa da mentira. Mas conscientemente ninguém casaria. Não, eu caso com você, pode continuar com a sua vida do jeito que você estava. Quem que casa assim? Ninguém casa desse jeito. No momento que eu casei com a minha esposa, eu disse não para todas as mulheres que eu tinha. No momento que minha mulher casou comigo, ela disse não para todos os namorados que ela tinha. E cara, se ela tiver que ficar dizendo não todo dia, é porque esse sim não foi de verdade. Porque um sim vale mais do que qualquer outra coisa. Tipo, é público. Tem uma aliança no meu dedo. Não me chama para dar voltinha. Você acha que eu sou o quê? Você está entendendo onde eu quero chegar? Jesus está nos chamando para um casamento. A sua igreja precisa entrar num nível de maturidade. Tipo, estou contigo e não abro. Casei contigo e deixei todo o resto. Chega de cochear entre dois pensamentos. É tempo de fazer a cabeça. É tempo de ser maduro para dizer, cara, ele disse sim para mim. Sabe o que ele fez para dizer sim para mim? Ele abriu mão da sua glória. Ele deixou tudo que ele tinha para vir até nós e se humilhou e se esvaziou e desceu até o inferno e a região da morte para me ter. O que é que você acha que eu devo fazer? Cara, eu vou com tudo para cima dele. E que tudo seja para a glória dele. Agora, não acha que casamento é uma... É por isso que o que o mundo prega é que casamento é uma coisa chata. Meu irmão, deixa eu te falar uma parada. Tem 20 anos que eu sou casado com a mesma mulher, que eu só tenho uma mulher e é a melhor mulher do mundo e não vai ter outra. Sabe aqueles pastores que falam, eu queria apresentar para vocês a mulher mais linda do mundo. Meu amor, por favor, fique de pé. Já viu? É verdade. Porque na vida de um homem de Deus só tem uma. E se só tem uma, ela é a mulher mais linda do mundo mesmo. Você está entendendo? Não tem a ver com aparência, tem a ver, você é a única na minha vida. E se você é a única, você é a melhor, é a mais linda, é tudo do mundo. E tem que ser. E começa comigo, eu te edifico, eu digo quem você é, eu chamo o teu tesouro para fora. Ele fez isso com a gente. Sabe, o pessoal na igreja, principalmente, é muito legal que os jovens na igreja querem casar. Só que idealizam demais, ficam, a pessoa perfeita, fica desenhando uma pessoa perfeita que não existe. E se for pela aparência do teu desenho, você pode casar com uma coisa bem estranha. Perfeito demais, desconfia. Amém? Não precisa entrar em detalhe não, mas entenda aí. Deixa eu te falar uma parada, a pessoa perfeita não existe. E que bom para você. Porque tu não é perfeito. Tu não é perfeita. Mas existe a pessoa que você ama. E a pessoa que você ama vai ser cheia de defeito também, que nem você. Mas porque você ama, você vai ficar até o fim. E porque você ama, você vai chamar o melhor dela para fora. Então ela vai melhorar com o tempo. Agora, num casamento com Cristo, a gente está devendo porque Ele é perfeito. Ai, eu não sou. E Ele sabe. E Ele te quer ainda assim. Sabe por quê? Porque Ele se garante que Ele transforma quem é dele. Porque quem é dele está nele. E quem é um com Ele pode ser aperfeiçoado porque Ele é o perfeito. O perfeito pode me aperfeiçoar.
Então, se eu estou num casamento com Cristo, dia após dia, Ele aperfeiçoa quem eu sou. E, cara, ser aperfeiçoado me faz viver uma vida nova, me faz ver tudo diferente. Quanto mais eu ando com Ele, mais eu conheço. Quanto mais eu conheço, mais eu experimento. Quanto mais eu experimento, mais eu amo. Quanto mais eu amo, menos eu quero largá-lo. Então, a nossa vida com Ele é uma constante. Porque nós estamos num casamento. Eu saí hoje de casa de manhã. Vi minha esposa hoje de manhã. Estou morrendo de saudade dela. Já liguei para ela 3 vezes hoje. E vou ligar antes de dormir. E amanhã eu vou ligar para ela o dia todinho também. E depois de amanhã eu estou com ela de novo. E assim é a nossa vida. A gente morre de amor um pelo outro. Sabe o que? A gente rega o nosso relacionamento. Cara, tem uma coisa que eu aprendi com os cachorros. Está na Bíblia não. Mas eu não tenho medo disso, porque a Bíblia usa um monte de animal para me ensinar algumas coisas. Vai aprender com as formigas, preguiçoso. Seja manso como a pomba, astuto como a serpente. Eu envio vocês como ovelha no meio de lobo. Aquele que confia no Senhor, renova suas forças como a águia. Então aprende um negócio com o cachorro. Além da dieta do cachorro, né, que eu falei ali. Eu estou fazendo uma dieta, irmão, a dieta do cachorro. A dieta do cachorro é o seguinte: tudo que você vê que parece comida, que alguém estiver comendo, come. Mas não é isso que eu queria ensinar, não. A dieta do cachorro é uma delícia, cara. Tudo é bom. Não sei o que você está comendo, mas eu quero. É fantástica a dieta do cachorro. Mas uma coisa que eu aprendi com o cachorro, abre bem teus ouvidos. Não interessa quantas vezes você sair de casa, toda vez que você voltar, ele vai fazer uma festinha. Dá para aprender com o cachorro a fazer festinha? A celebrar a presença? Celebrar a presença. Minha esposa entrou, meu amor! Vem cá, cafuné, beija, cheira, sei que é o quê? Não sei o que. Aprende com o cachorro a fazer uma festinha. Toda vez que você vê, faz uma festinha. Toda vez, faz uma festinha. Duvido que a pessoa com quem você casou não vai ficar mais apaixonada por você. Minha sogra tem um cachorrinho que, cara, ele travou no modo festinha. Ele chega lá em casa, ele passa 3 horas fazendo festinha. Até a hora dele ir embora, ele está fazendo festinha. É o melhor cachorro do mundo. Não tem ninguém que não ame esse cachorro. Porque é puro amor, brother. E é um bicho. Imaginou se você faz festinha? Assim é com Cristo. Faz festinha para Ele toda vez. Vai ler tua Bíblia, bota um sorriso na cara, a tua palavra, Senhor. Vai orar com Ele, bota um sorriso na cara, oh, Senhor. Não, pelo amor de Deus, cara, você está falando com o teu amado. Melhora essa cara. Te amo tanto, nem quero nada. Vamos botar vida no nosso relacionamento, amém? Vamos botar vida, vamos fazer disso uma coisa que vale a pena morrer por isso. Vale a pena viver por isso e vale a pena morrer por isso. Vale a pena lutar por isso com todas as forças até o fim. Eu senti de compartilhar isso com vocês aqui nessa noite. O casamento que profetiza sobre a tua vida com Cristo e a tua vida com Cristo que profetiza sobre o teu casamento. Porque os dois relacionamentos vieram para ficar. É tempo de parar de brincar com Deus. É tempo de parar de brincar de ser crente. É tempo de parar de namorar com Jesus. É hora de casar com Ele.